Diplomacia não é pegar, dedicar alguns UTTs e por via disso achar que vai resolver um conflito subregional. Me parece que a música da UNITA, autarquias, é preciso dizer que as autarquias... Permita-me, é preciso dizer que as autarquias não serão realizadas na casa do militante Mário Aragão, nem na casa do deputado Domingos Epalanga. O chefe de Estado angolano tomou posse como presidente da União Africana, um mandato que tem a duração de 12 meses. O que pode, ou melhor, neste momento, o que se pode esperar da União Africana com a presidência de João Lourenço? Começo com o Dr. Mário Aragão. O presidente João Lourenço tomou posse e o que é que deve-se esperar nestes 12 meses durante o seu mandato? Primeiro, saudar a Presidência da República e seus auxiliares. Nós temos estado a ver o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que está a privilegiar, no âmbito do seu mandato, estamos a falar já no segundo mandato, anda sempre a privilegiar aquilo que tem sido as relações bilaterais. E dessas relações bilaterais, o Presidente Lourenço, nos seus últimos 5 anos e agora no seu 3º ano de mandato, tem sido agraciado, premiado por várias ordens. Vimos o último prêmio, vamos assim dizer, que é de campeão da paz e reconciliação nacional. O Presidente João Lourenço tem estado a levar o bom nome da Angola em vários continentes. Estou aqui a falar do continente europeu, continente asiático, continente americano. É fruto da boa diplomacia que Angola tem estado a beber, que Angola tem estado a andar. Aliás, esta diplomacia já vem de tempos idos. Eu tenho dito que o Presidente Lourenço encontrou uma diplomacia com saúde, ainda na véspera do Presidente Emérito, Eduardo dos Santos. Portanto, Angola, em termos da diplomacia, está muito bem servida. Portanto, com a indicação da República de Angola na União Africana, de facto, o Estado angolano tem aqui caminho andado para voltar a elevar o nome de Angola a mais alto nível, porque na União Africana, onde se discute vários assuntos ligados ao continente africano. E o Presidente João Lourenço, agora que é mediador do conflito RDC e Ruanda, naturalmente, com a presidência da União Africana, deverá mudar de posição, deverá mudar daquilo que é a estratégia política bilateral entre os dois países de mediador, mas assim deverá trazer já solução, porque nós estamos a falar de um presidente que deve olhar para todos os 54 países afetos a essa organização. Embora as decisões dessa organização não são vinculativas, são decisões meramente inaceitáveis ou aceitáveis, depende muito daquilo que é a visão de cada chefe de Estado, mas esperemos que as decisões saídas da União Africana sejam vinculativas. Outro problema é aquilo que é o pagamento das taxas ou das cotas dos países africanos. Angola, até o momento, é o país africano que mais contribui para a União Africana. Os outros países timidamente vão pagando, mas no seu grosso, os países africanos poucos contribuem para aquilo que é a economia da própria organização. Embora outras organizações, estamos a falar das Nações Unidas, que também têm estado a financiar, o continente asiático também tem estado a financiar. Aliás, a própria sede da União Africana foi construída não pelos africanos, foi construída pelos chineses. Portanto, estamos aqui a ver, o Presidente João Lourenço vai encontrar muito empecilho, mas nós, em termos da diplomacia, João Lourenço está à frente daquilo que é a ambição da Angola e a ambição do continente africano. É momento apropriado de que os líderes africanos devem fazer cumprir, devem olhar daquilo que é o programa do presidente angolano, que é massificar a economia a nível da África,
elevar a zona de comércio livre, que é um compromisso assinado pelos presidentes africanos, penso eu que em 2022 ou 2023, mas até agora continua estático, alavancar aquilo que é o projeto do Corredor do Lubito, porque é um projeto que vai trazer desenvolvimento, não só em Angola, mas também com aqueles países que estão diretamente ligados. Estou a falar da RDC, estou a falar do Ruanda, estou a falar da Zâmbia, estou a falar da Namíbia. Portanto, é essa esteira que o presidente Lourenço vai levar na União Africana, embora seja uma presidência muito tarde, mas estamos aqui enquanto cidadão, enquanto juristas, enquanto deputados, para poder engrandecer aquilo que é o programa. Agora, é importante aqui nos despirmos da visão política, das ideologias políticas de cada partido. Aliás, não é o MPLA que vai liderar a União Africana. É o Estado angolano que vai liderar a União Africana. E se houver um certificado de incompetência, não é dado ao presidente João Lourenço, será dado à República Democrática de Angola. Portanto, a República de Angola. Portanto, esperemos nós que, de facto, todos nós possamos ajudar o presidente João Lourenço nesta missão, que não é difícil, mas é uma missão que há desafios e contornos que nós devemos encontrar. Doutor Palanga, enquanto deputado e o Presidente da República toma posse como líder da União Africana, o que podemos esperar desta presidência do Presidente João Lourenço, uma vez que João Lourenço em Angola é muito contestado? Muito bem. Primeiro, só um pouco de pedagogia, de forma muito sintetizada, fazermos a razão histórica do que efetivamente é esta organização. A União Africana nasce como Organização da Unidade Africana, não é verdade? Fundada a 25 de maio de 1963 em Addis Abeba, Etiópia. O seu grande impulsionador foi o imperador da Etiópia de então, Haile Selassie, e ela, enquanto organização integrante, ou seja, enquanto plataforma congregante das nações africanas então independente, eram cerca de 30 a 33 países naquela altura. O grande objetivo que norteava esta organização na altura era efetivamente a defesa das independências já conquistadas, o impulsionamento do processo de independência, portanto, dos países que naquela altura encontravam-se ainda sob o jugo colonial, portanto, manter a paz, a soberania dos Estados independentes e a solidariedade entre os povos africanos. Mais tarde, em Sirte, Líbia, portanto, a 9 de setembro de 1999, lançam-se as bases para a sua modernização, né? Portanto, findo os objetivos que norteavam a OA, a África deparou-se, final de 2000, com novos desafios, né? Portanto, mais voltados para a democratização dos países africanos, a questão do desenvolvimento, a questão dos direitos humanos e, fundamentalmente, a questão da paz. Porquê? Porque muitas independências depois redundaram em guerras civis, decorrentes de conflitos étnicos, de conflitos pós-eleitorais, conflitos de cariz religiosos, um pouco influenciado também pela má condução dos processos de transição das colónias para as independências, né? Hoje os grandes desafios que se colocam na União Africana têm fundamentalmente a ver com a paz e com a segurança, porque o continente africano voltou a conhecer focos ou bolhas de conflitos, né, com maior incidência na República Democrática do Congo e no Sudão, fundamentalmente Sudão, portanto, do Sul, e hoje
no quadro da sua 38ª sessão plenária, o Presidente da República de Angola, no quadro da presidência rotativa da União Africana, tanto foi então eleito para presidir esta importante organização continental. Facto curioso é que, portanto, a ordem de ascensão à presidência por países é dado de forma alfabética, regra da União Africana. Como sabemos, cessou recentemente, portanto, a Mauritânia, não é verdade? E, do ponto de vista alfabético, a letra seguinte do M é N, não é verdade? É curioso que toma posse um presidente cujo país começa com a letra A. É um facto, portanto, curioso, mas, de qualquer forma, como disse o Mário, não é o MPLA que está na presidência da União Africana, é o presidente João Lourenço, é o chefe de Estado e de governo, portanto, de Angola, representa-nos, quer queiramos, quer não, a todos, pelo menos do ponto de vista formal, prova disto, da nossa solidariedade em relação à presidência de Angola na União Africana, é que o Parlamento votou uma moção de apoio e solidariedade à presidência de Angola na União Africana na sua última sessão plenária. Portanto, o presidente João Lourenço tomou posse no dia 15, o último sábado deste mês, e os desafios que terá de enfrentar são efetivamente este. Agora, a questão que se coloca é, olhando para os indicadores da prestação e da performance do presidente João Lourenço versus os desafios que a União Africana, portanto, ou seja, que a África apresenta, qual é o diagnóstico que podemos fazer agora, né? O que é que o futuro, olhando para os indicadores, poderá nos reservar? Bom, sem querer fazer futurologia, sem querer fazer exercícios de adivinhação, mas o presidente João Lourenço, no quadro daquilo que se conhece em termos de mediação de conflito, não tem se mostrado um bom player, não é verdade? Este conflito que opõe Ruanda ao Congo Democrático, incluímos aqui o movimento 23 de março, foi antecedido de cerca de 4 cimeiras conduzidas pelo presidente João Lourenço e ocorrida em Luanda. Significa que as 4 cimeiras conduzidas pelo presidente João Lourenço cá em Luanda para buscar a pacificação entre Ruanda e a República Democrática do Congo fracassaram. E esta guerra que estamos a assistir entre Ruanda e a República Democrática do Congo é fruto do fracasso das negociações conduzidas pelo presidente João Lourenço. Questionamos-nos, um presidente que não consegue buscar pacificação entre duas nações conseguirá, portanto, garantir a pacificação de uma organização continental que abarca hoje cerca de 56 países, com exceção de Marrocos, óbvio? Portanto, é algo que temos de nos questionar. O outro desafio da União Africana tem a ver com a problemática dos direitos humanos. Angola não é exemplo em matéria de direitos humanos, não é verdade? E os exemplos são efetivamente vários. Poderia e vai fazer parte do segundo tema, mas olhemos só o que se passou na província de Kwanza Norte, não é? O assassinato em menos, portanto, de um ano de cerca de 17 senhoras. E até agora não se encontram, portanto, o esclarecimento destas práticas hediondas. Portanto, violação gravíssima de direitos humanos, portanto, aqui na região leste de Angola, falo fundamentalmente da Lunda Norte e Sul, onde as populações com muita regularidade encontram corpos ou pessoas mortas, portanto, em rios, em lagos, em lagoas,
assassinato de, portanto, fazedores de opinião. Vimos, e até agora não devidamente esclarecida, a morte do Dr. Laurindo Vieira. Vimos aqui no Cazenga a chacina que se deu no bairro Curtume, não é verdade? Que cerca de 3 membros de uma única família foram efetivamente, portanto, eliminados. Para lá disso, tem a questão das liberdades, desde jornalistas que vejam as suas sedes coartadas, que vejam as suas manifestações reprimidas, que vejam, portanto, as suas redações apreendidas, não é verdade? Portanto, há aqui um conjunto de desafios em termos de direitos humanos, mas também em termos de desenvolvimento econômico. Angola não consegue até agora diversificar a sua economia, por isso é que os níveis de pobreza, os níveis de desemprego, os níveis de fome estão cada vez mais, portanto, agudizados. Portanto, estes desafios internos podem servir como indicadores que, portanto, poderão nos levar a crer que o presidente João Lourenço poderá não ter a questão da cólera, por exemplo. São indicadores que poderão nos fazer crer que o presidente João Lourenço não terá efetivamente foi uma má escolha, uma prestação que se requer para um continente com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e com tantos desafios que tem. Portanto, eu penso que esta pressa que tivemos de sacrificarmos países que se calhar estavam em melhores condições do que Angola em assumir, portanto, esta organização continental, penso que foi desnecessária, porque antes de sermos exemplos fora, temos de ser exemplos dentro, portanto, do espaço que efetivamente é o nosso espaço natural de governação e gestão. E Dr. Mário Aragão, como é que olha para aquilo que são os meandros da criação da União Africana, segurança, direitos humanos? Aqui o deputado de Palanga, ou melhor, Palanga, disse que Angola não é um exemplo para o continente africano e não só. Há ou não há insegurança no continente africano, e sobretudo em Angola? Escavão, seria inédito nós ouvirmos palavras bonitas do deputado de Palanga, aliás, afeta o Partido UNITA, não deveria elogiar. Por isso é que eu disse na minha primeira intervenção que era importante nós não politizarmos o assunto. Infelizmente, o meu ilustre doutor e deputado não consegue deixar-se despir da política. Por isso é que nós vimos naquilo que foi dito, e em verdade, na minha perspectiva, acredito que o telespectador também tem noção que é em verdade. E permita-me aqui só elucidar o telespectador que, de facto, a escolha dos nomes na União Africana é por alfabeto. De facto, a próxima letra que viria é a letra M. Isso não condiciona de os líderes africanos trazerem outros nomes à baila. Por que é que trouxe o nome de Angola? Porque Angola, nos últimos anos, tem estado com uma diplomacia muito adiante. Aliás, quando o seu doutor diz que Angola não tem estado... E foi um fracasso de Angola estar a mediar o conflito RDC-Ruanda, não é verdade. Portanto, só mesmo políticos na oposição que ditam que Angola não tem estado a mediar como deve ser. Agora, a mediação de um conflito é uma mediação de que deve ouvir as duas partes. E o presidente João Lourenço, se nós vermos nos últimos acontecimentos na RDC, o presidente João Lourenço até com o presidente Emmanuel Macron conversou, dialogou, espelhando aquilo que estava a acontecer na RDC. O presidente João Lourenço recebeu várias vezes o presidente da RDC, o presidente Félix Tshisekedi. O presidente João Lourenço falou ao telefone com o presidente do Ruanda, Paul Kagame. As cimeras de Luanda houve acordos que, de facto, alguns não estão a ser efetivados, porque nós sabemos que o M23 é aqui o cerne da questão, em que o Ruanda diz que não apoia o M23 e a RDC diz que o M23 está a ser apoiado por um grupo ruandenses. Portanto, até a América, estou aqui a falar do presidente Trump, já reconheceu que, de facto, aquilo que está a ser gizado pelo
pelo presidente João Lourenço, pelas cimeiras de Luanda, devem ser cumpridos pelos dois chefes de Estados. Razão pela qual a liderança Trump já trouxe algumas sanções para o ministro do Ruanda e para o próprio presidente do Ruanda. Portanto, estamos aqui a ver uma esteira política das relações bilaterais, de que, de facto, Angola tem estado a conduzir este processo da melhor forma possível. Seria novidade, seria ter manchete em todas as páginas, quer das redes sociais e não só, se o Dr. Domingos de Palanga dizia que, de facto, o João Lourenço tem estado a trabalhar como deve ser. Quando falava dos direitos humanos, é importante aqui dizer que Angola... Dr. Mário Aragão, olha que o desdobrar do presidente João Lourenço tem trazido efeitos para aquela população que vive lá no local, neste caso no Kivu Norte, Goma, onde a guerra está acesa. Se não trouxesse efeito, se não trouxesse... Muitas imagens vêm e notícias de muita gente a morrer ainda naquele corredor. Escrivão, é preciso nós sabermos o que é que, de facto, o que é uma mediação. E o senhor deputado percebe o que é uma mediação. Uma mediação não são decisões, não é, taxativa em que os dois líderes são obrigados a cumprir. Mas nós estamos a falar de uma mediação que está a ocorrer em Luanda, em que várias vezes o presidente ruandês não se fez presente em Luanda. Fez-se presente uma única vez. As duas últimas vezes mandou-se fazer representar. Então estamos aqui a ver, de facto, em que um lado quer dialogar e o outro lado provavelmente não quer dialogar. Razão pela qual a liderança Trump já deu algumas sanções ao Ruanda. Isto por quê? Porque Luanda tem estado a tirar cimeiras de paz neste Kivu, no Kivu Norte, propriamente RDC e Ruanda. Agora, é importante que os dois presidentes sintam-se na obrigação do cumprimento escrupuloso dos atos praticados nas cimeiras de Luanda. E o presidente João Lourenço, agora, enquanto presidente da União Africana, naturalmente a posição deve ser outra. Agora, deve ser uma outra posição. Agora, enquanto chefe de Estado angolano, ele é mediador. Agora, enquanto presidente da União Africana, deve gizar políticas para elevar a paz neste país. Agora, quando se falava de direitos humanos, o Dr. Domingos de Palanga está a trazer aqui alguns assuntos que não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Permitem-me só. Senhoras de 17 anciãs. Dr. Domingos de Palanga falou sobre o caso de morte do Dr. Professor Laurindo Vieira. É gravíssimo. A morte do Dr. Professor Laurindo Vieira, é preciso que o deputado esteja atento. Foi esclarecido. Os cidadãos envolvidos neste mesmo caso estão presos e foram condenados. Eu, pelo menos, acompanhei o julgamento e vou partilhar com o seu doutor este julgamento que foi publicitado. Aliás, o Conselho Superior da Magistratura Judicial fez sair um documento de que casos de barbaridade, os julgamentos devem ser publicitados. E o caso Laurindo Vieira, os cidadãos envolvidos estão com responsabilização da Polícia Nacional e aqui os tribunais. Agora, direitos humanos, nós temos avanços significativos. Doutor Domingos de Palanga não pode trazer determinados assuntos e dizer que, de facto, não há direitos humanos. Aqui nós todos reprovamos a morte. Ninguém aqui está a aplaudir que haja morte na província A ou na província B. Agora, direitos humanos, é preciso nós estudarmos melhor, é preciso nós trazermos focos principais para a gente determinar se de facto em Angola há direitos humanos ou não. Liberdade de expressão. Há liberdade de expressão. Todo domingo está numa televisão numa televisão privada, até digital, com vários críticos, os internautas críticos, outros a favor, outros contra. Se não houvesse liberdade de expressão, naturalmente várias cadeias televisivas já deveríamos ter fechado. Se hoje nós estamos aqui sentados é porque de facto há liberdade de expressão. Agora, é importante uma cadeia televisiva convencional neste país uma cadeia televisiva privada neste país. Em 50 anos de independência. Eu acho que o todo mundo não tem dificuldade em ser democrata. Não, estou a dizer que em meio século de independência, estou a lhe desafiar em dizer uma única televisão convencional privada, efetivamente privada.
Todo Domingos Epalanga não conhece televisões privadas em Angola? Cita uma. Não, mas conhece, não conhece. Cita uma. Não, mas não Televisão conhece. convencional. Não, mas não conhece. Cita uma. Eu entendo que Doutor Domingos conhece. citar. Não, Doutor Domingos conhece. Estou a desafiar a Não, citar. Doutor Domingos conhece. E em que- Mas como quer Não, fazer cite. política. Não, Mas como estou a quer, dizer que cite. mas como quer fazer política, Estou a eu dizer que compreendo. cite. Eu compreendo. Se Agora, tem uma é rádio neste importante. país que imita para todo o país, para além da Rádio Nacional, uma única rádio, uma única. A Rádio Mais. A Rádio Mais não emite para todo o país. A Rádio Mais. Emite para 4 províncias. A Rádio emite para Mais. Huila, emite para Benguela, A Rádio emite Mais. para Uambo. 4 províncias. Mas- O país tem 18 províncias. Não, Se agora dá já uma estamos- rádio. agora já estamos com Eu 21. lhe disse. Agora, eu- doutor sim, Domingos. com 21 províncias. Agora estamos 21. Eu lhe Doutor disse. Domingos, Eu lhe disse. mas Eu isso, lhe mas desafiei. isso, doutor Permita, Domingos. eu lhe desafiei Agora vamos- a citar uma rádio privada que emite para todo o país. Mas, doutor Domingos, Em meio a século da independência. a emissão para todo o país. Cita-me um jornal, Permite, cita-me um deixa jornal falar. que tem circulação por todo o país, em meio que- século da independência. E este é problema do Estado? Cite uma. É problema do governo? É claro. É problema do governo? Claramente. Não, o privado. Claramente. Não, doutor Domingo, não Claramente. faça Claramente. Não faça Depois vamos confusão. lá, Acha vamos que, Não, não, acha agora não que, é tempo. acha, arrepiado a ouvir a acha que verdade. o Cristóvão não tem, acha que o Cristóvão não tem pretensão de tirar a TV do digital para o convencional? Mas se o Perguntem tenha. quanto Não, mas custa, se o tenha, quanto custa. não faça. Pergunta É preciso, quanto custa. mas é preciso criar Pergunta condições quanto para o custa. tirar. Pergunta Agora, quanto o Estado, custa o colocar Estado, uma televisão o Estado, convencional a o funcionar. Estado, o Estado, Quanto custa em termos o de Estado, legalização? o Sabe o que é que Estado, isso o significa? Estado, todo mundo, Isso o significa Estado que o Estado está a tem que colocar deixar- empecilhos. Tem que deixar falar, não é verdade. Deixa eu Não é verdade. O Estado é uma pessoa de bem. E naturalmente, nós já acredito que já debatemos aqui essa matéria com o doutor Domingos Epalanga. O Estado deve estar diante ou cruzado com o mundo empresarial. Agora, o empresário não pode simplesmente, acontece. permita-me só, o empresário não pode simplesmente depender do Estado. E nós já tivemos um passado negativo que o empresário dilapidou o erário público. Todo mundo conhece essa matéria. Empresários. Não, empresários angolanos. Empresários do Comitê de Especialidade do Partido MPLA. Não, isso não é Tem que verdade. ser claro. Empresários angolanos. Empresários Empresários. do Comitê de Especialidade de Empresários do MPLA. Empresários Não é angolanos. verdade? Aliás, nós porque nós empresários partimos neste de- país, empresários, de facto, não empresários. candangeiros, empresários de facto neste país, Tem que deixar têm falar. de ter ligações com o partido no poder. Portanto, Eu acho, este aqui é fato. eu acho que todo domingo não Os tem ricos dificuldade. neste país Não- têm de ter ligação com o poder, mas estamos Isso não, a falar, isso não é verdade. estamos a falar doutor da Domingos. liderança. Isso não é verdade. Não, do isso não é Lourenço, verdade. da Aliás, União foi Africana. dito. Desculpa Não, só, ali- não, desculpa, deixa-me só mas- lhe corrigir por favor. rápido. Foi dito pelo vosso ex-secretário que Qual? o vosso ex-secretário Numa que na política também fez muito ricos. Portanto, na oposição também há ricos. Eu não conheço o rico na oposição. Deveria Então, mas conhecer, porque o seu secretário conhece. Doutor Maria Legal, Consulta o doutor eu Numa não e vai lhe conheço. mostrar. Não Não, conheço o rico na consulta o oposição. ex-secretário da UNITA e vai lhe Bom, mostrar. talvez viu só aquele trecho, Não, conhecemos. da entrevista e Não, conhecemos. e não sabe em que contexto o general Numa colocou aquilo, né? Eu ouvi, O general eu Numa, ouvi o a general entrevista Numa, toda. a ideia que o Eu ouvi a entrevista toda na Rádio Essencial. Eu ouvi a entrevista toda. Vamos ultrapassar isso Sim. e A grande vamos... questão é que o conflito No Ruanda, que Kivu coloca Norte. RDC e Ruanda decorreu do fracasso das negociações lideradas pelo presidente João Lourenço, né? Porque mediar é o quê? Mediar é ter a capacidade de dissuadir as partes conflitantes a abandonarem o conflito e persuadi-los a abraçarem a paz. Quando não se consegue este desiderato, o medianeiro fracassou nas negociações. Não, e não é mais, verdade. Não, e mais, não é verdade. O conflito está a Não é ganhar verdade. Doutor Domingos Epalanga. proporções maiores. Doutor Domingos Epalanga. Nesta altura, Eu preciso o Burundi, compreender. do ponto de vista operacional, já entrou, já mergulhou neste conflito. Não é verdade? E a região subsaariana do continente africano está em efetiva alerta vermelha. Tudo por quê? Tudo por conta do fracasso das negociações de Luanda. Isto é facto. Pronto, Isto é inegável. É facto, E vou lhe dar um facto exemplo. na E vou lhe dar- perspectiva Não, de não, Domingos. permita, Não, mas mas eu estava no meu tempo. Só mesmo 30 segundinhos para bem. dizer o quê? É preciso alguma disponibilidade, algum traquejo e, portanto, algum dinamismo por parte dos medianeiros. O medianeiro não pode ficar no palácio da Cidade Alta, diante de um conflito fratricida, que está a ceifar milhares de vidas, a fazer telefonemas.
Ruanda é perto de Angola, RDC mais perto ainda. Quantas vezes o presidente João Lourenço foi para Kinshasa? Dissuadir o presidente Kabila para abraçar com honestidade a paz. Quantas vezes o presidente João Lourenço foi para Kigali? Dissuadir o presidente do Ruanda para efetivamente, portanto, abandonar a ação bélica que está empreendendo no território congolês por via do M23 e persuadi-los a abraçarem efetivamente a paz. Quantas vezes? Isso é falta de disponibilidade. Isto é falta de algum traquejo diplomático. Nós vimos no caso da Angola, temos ainda fresca a memória do grande diplomata africano Maitre Bey. Maitre Bey foi para o Bailundo. Maitre Bey chegou inclusive a Jamba, não é verdade? Em momentos mais críticos do conflito angolano. Portanto, foi para Jamba ter com o Dr. Savimbi, veio para a Cidade Alta ter com o engenheiro Eduardo dos Santos. Diplomacia, de facto, é isto. Diplomacia não é pegar, dedicar alguns UTTs e por via disso achar que vai resolver um conflito subregional que já dura há quase uma década, não é verdade? E com probabilidade de escalar-se o M23 fez um comunicado a ameaçar africano. O presidente da República, João Lourenço, que se continuasse com as declarações, poderia enviar as suas tropas também no corredor da Angola, ou nesse caso, entre o limite entre Angola e a RDC, iria enviar os corpos a Luanda. E isso é uma ameaça para demonstrar que não quer diálogo com o presidente João Lourenço? Nós fomos testemunhas deste comunicado e foi tornado público. E enquanto patriotas, isto fere de alguma forma o nosso orgulho patriótico. Nós temos forças armadas convencionais das mais preparadas do continente africano. Portanto, nós temos um histórico de, portanto, combatividade de décadas, né? E temos cá, Angola foi palco de várias experiências militares, né? E no quadro dessas experiências, soubemos escolher estas experiências. Nós bebemos da experiência americana, da experiência russa, da experiência cubana, da experiência chinesa, etc., marroquina, etc., sul-africana. Portanto, eu penso que não há capacidade do M23 em violar a soberania angolana e condicionar-nos do ponto de vista, portanto, de segurança. Nem o Congo, nem Ruanda, nem Burundi. Portanto, o nosso arquirrival do ponto de vista militar cá na África do Sul é, indubitavelmente, portanto, a África do Sul, né? Mas temos de convir que o M23 do ponto de vista de operações militares evoluiu bastante. Estão muito equipadas. O M23, em bom rigor, do ponto de vista de ciências militares, já não pode ser vista como um movimento rebelde como tal. O M23 tem características de forças armadas convencionais. Nós vimos militares sul-africanos neutralizados no Congo Democrático. Nós vimos mercenários romenos, alguns que lutaram na Ucrânia, neutralizados, agarrados, feitos delinquentes. Nós vimos o quão debandado um exército convencional da dimensão do exército congolês a correr feito crianças. Vimos agora recentemente um grupo de cerca de 1000 polícias congoleses que entraram no território do Burundi. Portanto, não é uma força militar que se deve ignorar, não é verdade? Mas a opulência do M23 não está ao nível de 1/3 das nossas forças castrenses. Portanto, temos forças militares muito bem preparadas, temos bom material bélico e temos belíssimas experiências militares. Fato é que temos de aceitar que o exercício do presidente João Lourenço neste um ano de mandato não parece que será frutivo do ponto de vista de construções de solução para a busca da paz, da estabilidade e da segurança, portanto, no continente africano, por conta dos indicadores que demos aqui. Fracassou
portanto, nas cimeiras que conduziu, não teve mobilidade diplomática, não teve traquejo diplomático, não teve faro, portanto, diplomático para mediar um conflito subregional, né? Como é que vai efetivamente lidar com os grandes focos de conflito que vão se dando um pouco por toda a parte do nosso continente? Depois temos ainda a questão do Moçambique, com insurgentes do Cabo Delgado, com agora o exército tradicional, os Naparamas. Não sabemos como é que vai acabar esta questão de Chapo e Venâncio. Portanto, estamos a falar de coisas muito sérias. A segurança é, do ponto de vista da hierarquia dos fins do Estado, aquela que é a mais importante, a sacrossanta, a que justifica a existência do Estado. A ausência, portanto, de segurança pode levar com que os Estados derrapam para aquilo que em ciência política chamam de Estado falhado. E o presidente João Lourenço, infelizmente, terá de ter esse treino diplomático para estar à altura dos grandes desafios em termos de segurança, porque o nosso continente é desafiado. Permita-me só aqui, já na última pergunta, e depois vou entrar no cerne da questão. É importante aqui recordar os nossos africanos que se há determinado grupo que está em condições para guerrear em 30 dias, Angola está em condições para guerrear em 30 minutos. E é preciso aqui nós não fazermos teatro. E este comunicado me parece mais um teatro do que um comunicado. Claramente. Angola, em termos de segurança, é dos países, tirando a África do Sul, dos países que está em condições para guerrear. Nem isso que nós queremos. Nós apregoamos a paz, o Estado angolano respeita a democracia, respeita os territórios de todas as nações. Agora, se há para fazer teatro, se pensa que em 30 dias pode destabilizar uma província, porque Angola não será possível, Angola em 30 minutos pode acabar com esta confusão. Agora, eu acho que o senhor deputado, não sei se há um bocadinho de amnésia, com todo respeito, mas o senhor presidente tem estado a sair. E é público. Permita-me só. Senhor deputado, permita-me só. São as capitais que estão a gerir guerra. Está em França a fazer o que esse conflito está aqui? Senhor secretário de Estado do Governo de Sombra tem dificuldade de ouvir. Não tem dificuldade de ouvir. Tem de ouvir. O presidente João Lourenço, depois de ouvir este arrepiar, o segundo arrepiar na RDC, o presidente João Lourenço teve em Kigali, falou com o presidente Paul Kagame, saiu de Kigali e foi para a RDC. E falou também. E falou. Quando é que foi isso? É público. Doutor, é público. Vai à página presidencial. Eu lhe convido aí à página presidencial. Eu vou fazer a questão depois do debate lhe mandar. O João Lourenço fez esse parâmetro nesses dois países. Aliás, o presidente não só falou ao telefone, como teve com os dois presidentes nos seus próprios países. Portanto, estamos aqui a ver claramente a intenção da Angola em querer terminar o mandato. Agora, se de facto essa mediação da Angola fosse um fracasso, os Estados não iriam aplaudir aquilo que tem estado a conduzir em Luanda. Estados Unidos aplaudiu, União Europeia aplaudiu, alguns países africanos também aplaudiram. Portanto, nós estamos aqui a ver que de facto a política não sai da veia do meu amigo doutor Palanga. É importante que nós assumamos as boas práticas que o presidente Lourenço, em termos da diplomacia, tem estado a conduzir. E isso é público, está aí na página da Presidência da República. Penso eu que cada país, a RDC e Ruanda também tem esse comunicado nas suas páginas presidenciais. O presidente João Lourenço não fala só ao telefone. Ao falar ao telefone foi no último ato realizado pelo M23, em que o presidente João Lourenço entendeu falar ao telefone, explicar aquilo que está a passar na fronteira do RDC ao presidente francês. Na mesma semana recebeu o presidente Félix Tshisekedi e falou ao telefone com o presidente Paul Kagame, porque nós sabemos que o presidente Paul Kagame é daqueles presidentes que menos quer comunicar, isso é visível. Aliás, na última conferência de Luanda, Paul Kagame não se fez presente, fez-se representar, penso eu, pelo seu primeiro-ministro ou seu ministro, alguma coisa parecida.
Portanto, nós estamos aqui a ver o esforço da Angola a querer acabar com este conflito. Agora, como presidente da União Africana, o senhor deputado diz que será um fracasso. Não é verdade. Nós temos aqui bons momentos para brilhar. E o presidente João Lourenço trouxe uma agenda para a sua governação durante este ano, durante um ano, que vai terminar provavelmente no próximo ano, em fevereiro, para poder alavancar aquilo que é a União Africana. Nós temos estado a tirar pedra na organização. Agora, aquele quintal que nós atirávamos pedra é o quintal que o Estado angolano agora deve guardar, deve trazer políticas. E esperava eu ouvir outro discurso do senhor deputado, um discurso de enaltecer, um discurso de trazer outros programas para enriquecer aquilo que o chefe do Estado já apresentou em sede da União Africana, para que todos nós, todos os angolanos, possamos reunir, possamos estudar mecanismos, que tal estudarmos no âmbito do acordo quadro. Fala-se muito na fuga de quadro a nível da Angola. Dr. Mário Aragão, olhando para os conflitos e a miséria extrema em que a população africana é submetida, acha que os líderes africanos têm que criar políticas que beneficiem os africanos e o desenvolvimento dos próprios países do continente? Escrivão, aqui a questão, essa tua pergunta é muito energética, mas o maior problema são aquilo que nós chamamos de interesses. Os líderes africanos, infelizmente, nós temos que falar aqui a verdade. Os líderes africanos, muitos deles, estão nas costas de vários continentes. Estou aqui a falar do europeu, principalmente, o americano. Isso faz com que não se desprendam daquilo que é a vontade política, social e econômica para os seus países. Aliás, é função de qualquer líder africano pensar desenvolvimento sustentável para o seu país. Eu tive numa discussão e dizia, nós em África temos poluição. Temos que discutir isso. Mas o continente europeu quer te incutir na mente que tu não podes desenvolver porque vais poluir. A Europa como é que desenvolveu? Poluindo. Agora, nós temos de dosear a poluição. Porque se nós não poluirmos o nosso continente, o continente não vai avançar. Nós estamos aqui a discutir questões de grandes empresas. Nós não temos. Agora, a Europa tem. A Europa faz carro, a Europa faz aquilo, a Europa faz aquilo. O que é que a África faz? A África não faz nada. Nós tivemos um presidente que estava na ambição de querer ter uma moeda única. O que é que aconteceu com este presidente? O que é que aconteceu com este presidente? Então, os presidentes da União Africana, devem estar com o presidente João Lourenço, porque o presidente João Lourenço, nesse momento, é o player da diplomacia a nível do mundo. Posso aqui admitir. É o player da democracia ou da diplomacia a nível do mundo. O presidente João Lourenço consegue conversar com os Estados Unidos, consegue conversar com a Europa. E a África... Mas não consegue convencer o Kagame. Permitam-me. E a África é aquele continente mais pobre, mas aquele continente com mais recursos minerais. Okay. Doutor Palanga, e como é que olha para os conflitos e a miséria extrema em África? Acha que os líderes africanos têm de criar políticas sérias para beneficiar o continente? Bom, uma correção aqui se impõe por uma questão de honestidade intelectual. O presidente João Lourenço esteve a 12 de agosto de 2024 na República Democrática do Congo no quadro da busca de paz para, portanto, a região, para a nossa sub-região, que o conflito fundamentalmente que opõe o Ruanda do Congo Democrático. Portanto, impõe-se essa correção, efetivamente. Apesar de que reiteramos que... Vai continuar na crítica, senhor deputado. Não. Apesar que... Vai continuar na crítica. Não. Aqui uma diplomacia que o presidente João Lourenço tem estado a fazer. Em termos de mediação, portanto, fracassou, né? Os resultados das mediações são medidos pela solidez em termos de pacificação que ela produz, né? Agora, em relação aos desafios de desenvolvimento do continente africano, a África é efetivamente o continente mais pobre, mais miserável, não é verdade? O mais atrasado do mundo. Por quê? Porque as pessoas atestam do continente, ou seja, os chefes de Estado e de governo não têm sabido, portanto, criarem as condições elementares
para, portanto, transformarem estas potencialidades bastante de que a África dispõe em riqueza efetiva e, posteriormente, promoverem a distribuição equitativa sobre os cidadãos sediados no nosso continente, não é verdade? Portanto, a África tem bastante terra arável, a África tem muita água, o continente com mais água a nível do mundo. Cerca de 60% da população africana é jovem, é o continente mais jovem, portanto, do mundo. Temos muita mão de obra, mas a falta de investimento na agricultura, a falta de investimento na indústria, a falta de investimento na educação, na saúde, na pesquisa, portanto, científica, vai condicionando, portanto, o desenvolvimento do continente africano. A nível da estrutura da União Africana, temos a NEPAD, não é verdade, que é o organismo desta organização continental que cuida das questões de desenvolvimento e atração de investimento para o continente. O que se passa é que, portanto, a NEPAD não tem se visto, portanto, à altura dos desafios de desenvolvimento que se colocam. Talvez por falta de comprometimento dos seus atores, dos seus players, no caso os chefes de Estado, por conta, provavelmente, da promiscuidade com as lideranças das ex-colónias, por conta, talvez, dos altos índices de corrupção, de nepotismo, que ainda são práticas nos governos africanos, mas fundamentalmente a falta de sensibilidade humana para com os destinatários das políticas públicas, que são os cidadãos. No caso de Angola, por exemplo, portanto, nós temos às portas de Angola, aqui na África do Sul, as maiores e melhores indústrias, portanto, do mundo, do ponto de vista de condições naturais, de potencialidades. Nós estamos bastante em melhores condições do que a África do Sul, e perguntemos-nos por que então que estas grandes indústrias não entram para o nosso país. Estamos a falar da General Motors, estamos a falar da Colgate, estamos a falar das McDonald's e etc. Portanto, por que estas indústrias não entram no nosso país? Não entram porque há um conjunto de, portanto, elementos que se constituem impeditivos para que estas indústrias realmente sérias façam-se no nosso país, desde a questão da legislação, desde a questão da burocracia, desde a questão da promiscuidade, portanto, dos governantes com a classe empresarial, desde a questão da fragilidade da mão de obra, desde a questão das infraestruturas, questões logísticas, questões de redes, portanto, de comunicação, a questão da pouca digitalização, portanto, no país, vai levando com que estes países vão retraindo, vão receando colocarem os seus capitais em Angola. Por quê? Porque também o país não garante efetivamente segurança jurídica para as pessoas que pretendem investir no nosso país. Portanto, a problemática da lei da terra, a disponibilização precária de terras para os empresários, ou quem quiser investir em Angola, não pode, empresas sérias não podem aceitar que lhes cedam terra a título precário de 10, 15 anos. Uma General Motors, se quiser se instalar em Angola, uma Microsoft, se quiser se instalar em Angola, uma Toyota, uma Yamaha, uma Honda, se quiserem se instalar em Angola, vão querer ficar aqui 50, 100 anos e a nossa legislação não permite isso. Mas estamos a falar de indústrias que, para além de know-how, trarão também possibilidades de maximização de
postos de trabalho e transferência de tecnologia e conhecimento, porque parte significativa destas empresas têm programas muito específicos de formação de quadros, de aperfeiçoamento de mão de obra, mas também são muito bons no que a prática dos bons salários e a progressão na carreira dos funcionários, portanto, dizem respeito. Mesmo a última questão que lhe coloco, e acho uma das mais importantes, hoje há necessidade de estudar a possibilidade de haver uma moeda a nível do continente, uma carta de condução, um passaporte, como Muammar Gaddafi defendia na altura? Eu penso que sim. Dr. Savimbi dizia que há toda a necessidade de virarmos a nossa bússola para o continente africano, porque se virarmos para outras latitudes, a probabilidade de sermos roubados e enganados será efetivamente maior. Mas também, na base da criação ou do reinsurgimento da UA, está também a necessidade ou o comprometimento das lideranças, portanto, na busca de soluções africanas para os problemas africanos. Eu penso que a questão da circulação livre entre cidadãos de países vários no continente africano devia já ser tratada. Eu penso que a questão de um mercado comum, com uma moeda comum, com um banco central africano e depois bancos subregionais, portanto, seria também importante vermos a possibilidade de buscarmos uma língua tradicional africana e que possamos estimular através dos currículos escolares dos países africanos como língua de comunicação convencional, não é verdade? E termos as línguas estrangeiras ou extras africanas como línguas alternativas. Eu poderia sugerir o Kiswahili, poderia sugerir, portanto, o Lingala, por conta do avolumado número de falantes. Gostava muito que fôssemos capazes de, a semelhança da União Europeia e a União Africana foi criada também um bocadinho na base do modelo europeu, criarmos um bloco militar africano e depois subblocos subregionais africanos militares com forças, com capacidade de fazerem intervenção em países e restaurarem a paz, restaurarem a segurança e efetivamente a estabilidade. Gostava que tivéssemos um parlamento africano com mais poder, com mais ação sobre os parlamentos dos países. Temos um parlamento africano, mas que infelizmente, portanto, as deliberações que vai tomando não produzem eficácia. Sei que tomou alguma deliberação sobre a situação de Moçambique após a proclamação dos resultados eleitorais a 9 de outubro, salvo erro, mas o facto é que a situação de instabilidade em Moçambique, portanto, continua. Portanto, mas, para lá disso, a África tende a assumir um conjunto de valores democráticos no quadro das liberdades, no quadro do respeito aos direitos humanos, no quadro das eleições regulares, no quadro da abertura efetiva para o multipartidarismo e isto gerará multiplicidade de ideias, no quadro de respeitos e garantia das liberdades da associação sindical, profissional, associação política, cívica, etc. A África tem de abraçar efetivamente, portanto, estes valores para poder galgar, porque hoje a democracia também é vista como um fator de desenvolvimento e, como sabemos, parte significativa dos conflitos africanos que foram emergindo nos últimos tempos têm como base problemas eleitorais mal resolvidos. Temos que acabar com a fraude,
temos que acabar com a falta de transparência, temos que promover a observação eleitoral interna e externa, temos que aceitar a alternância de poder, porque a alternância de poder propicia a alternância das elites no poder e com isso circulação de recursos, e a circulação de recursos que vai promover o equilíbrio e vai mitigando as assimetrias que volta e meia, portanto, têm surgido. Temos que partir para a autarcização, porque o continente africano é muito grande e temos de tratá-lo na base da descentralização administrativa e não da desconcentração administrativa como temos assistido. E Angola vai atrasando o país, vai atrasando o desenvolvimento, vai atrasando a inclusão, vai reforçando as assimetrias quando permanentemente nega-se em realizar as autarquias locais em todos os municípios, tal como apregoa a Constituição da República de Angola, aprovada em 2010. Muito obrigado. Dr. Mário Aragão, como é que olha? Há necessidade de haver um estudo ou possibilidades de haver apenas uma moeda como jurista? Como é que olha para este lado? Há necessidade? Claro, há sempre. E quando o Presidente João Lourenço pode trazer isso em carteira? O Presidente João Lourenço pode, sim senhora, trazer isso em carteira, mas nós sabemos que para termos uma moeda a nível da África é preciso mais tempo. O Presidente João Lourenço só vai fazer um ano na presidência, numa presidência rotativa, que começou agora em fevereiro e vai terminar em fevereiro de 2026. Tendo terminado, não acredito que há tempo suficiente para se estudar os mecanismos de como introduzir uma única moeda a nível da África. E nós sabemos que a África tendo uma única moeda, há contornos que pode gerar aos outros continentes. Porque nós temos que ser realistas, que a África é aquele continente que dá ou que leva riqueza aos outros continentes. Estou a falar do continente americano, do continente europeu, do continente asiático. E tendo uma única moeda a nível do continente africano, naturalmente que as compras ou o comércio será a nível do continente africano. Agora, vai ter outros contornos, mas é preciso que aqui os líderes africanos estejam com o presidente João Lourenço, para que não aconteça o dessabor que aconteceu com um presidente que nós bem conhecemos, que tinha iniciativa desta moeda, que tinha iniciativa de elevar o valor do barril de petróleo. Portanto, nós vimos como é que esse presidente acabou. Portanto, a África tem todo o mecanismo de se autoter a independência. Mas, infelizmente, alguns países africanos, mesmo independentes, são ainda ditos ou achados nas costas de qualquer outro país, quer da Europa, quer da América. Agora, é importante aqui vermos que, de facto, nós, a nível da África, nós temos que pensar o continente. Por que é que não se cria, junto da União Europeia, vários gabinetes, como dizia o Dr. Domingos Epalanga, vários gabinetes, quer de ONG, advogados, como temos as Nações Unidas. Diante das Nações Unidas, tu vai ver vários gabinetes, até de lobbies, lá tem nas Nações Unidas. Agora, a União Africana é simplesmente uma estrutura que tu não tens nada à volta da União Africana. Agora, é importante que os presidentes africanos olhem a estrutura da União Europeia e devem tirar o que é de vantagem. Criar infraestruturas diante da União Africana para que esses gabinetes de ação social, ONG, advogados, possam ajudar aquilo que é o cerne da própria União Africana. Porque se assim não for, a presidência do presidente João Lourenço vai terminar e provavelmente vai se cumprir o programa que o presidente apresentou em sede de reunião, mas aquilo que é o êxito, aquilo que é a vontade do continente africano, a vontade do continente de levar a União Africana, vai ficar sempre por carteira. Vamos aqui trazer o Memorando África 2063. Este documento é um documento muito bonito, mas se nós olharmos e discutirmos a essência do documento, poucos países têm estado a cumprir aquilo que lá está.
Este é o problema. Portanto, nós temos que pensar a África, temos que pensar o continente. Agora, quando se fala que Angola não tem estado a pregoar as boas práticas administrativas, as boas práticas de governo, e aqui o doutor quer sempre trazer a música, não sei se é dos Lambas, mas me parece que é a música da UNITA, autarquias, é preciso dizer que as autarquias... Permita-me, é preciso dizer que as autarquias não serão realizadas na casa do militante Mário Aragão, nem na casa do deputado Domingos Epalanga. É preciso termos infraestruturas, e aliás o senhor ministro de Estado teve não temos infraestruturas. o seu ministro de Estado, Adão de Almeida, teve na Assembleia Nacional e informou os deputados que as infraestruturas estão a ser criadas e que o último pacote está na mão dos deputados. Quem deve aprovar não é o executivo, é os parlamentares.